Bom, então, dando prosseguimento às nossas considerações sobre o texto do William César Castilho, visando não só o prosseguimento, ao prosseguimento da matéria, mas a realização da VA1 por vocês, eu parei mais ou menos no ponto em que, no texto, o autor fala das noções de instituído e instituído, de que nós ainda vamos nos ocupar devidamente quando falarmos, quando entrarmos, com todo respeito, na análise institucional. Então a questão que ele se coloca para chegar lá é por que, afinal de contas, o homem constrói instituições? E a resposta que ele dá é mais ou menos aquela que eu havia esboçado para vocês, que é de que o homem que vive numa condição de desamparo, né, ele precisa criar instituições que o protejam. Então, uma das primeiras instituições que surgiram, a família, visou justamente essa proteção de que o homem, e é claro que a família da Idade da Pedra não é a mesma família de hoje em dia, né? Embora às vezes pareça, mas o fato é que é algo que foi criado pelo homem para estabelecer uma maior proteção para si e para sua cria. Né? Então, essa divisão do trabalho que tradicionalmente caracterizou a família, o homem vai lá buscar a comida, o alimento, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, ela obedece a uma determinada lógica que funciona a serviço da manutenção e da evolução da espécie. Né? Portanto, ela, embora não seja natural, seja uma construção, ela é uma construção bastante artificiosa, bastante inteligente, na medida em que provavelmente foi o que permitiu ao homem a sobrevivência, né, ao longo de centenas de milhares de anos, dezenas de milhares de anos, e nós tivéssemos chegado aos dias de hoje e alcançado tudo que nós construímos, para bem e para mal, né? Mas sobrevivemos como espécie. E aí o William vai falar, né, que essas instituições, muitas vezes, elas acabam, ou inevitavelmente, criando também determinado tipo de privilégios. Então, originariamente, as instituições, pensa o institucionalismo, deverão servir a causas produtivas, construtivas, nas quais determinados aspectos que caracterizam as instituições habitualmente, que permeiam as instituições habitualmente, não deveriam existir. Coisas como, eu falei, privilégios, autoridade, anterioridade, né? Antiguidade é posto, diz um ditado militar, né? Então, as instituições, se funcionassem da forma proposta pelo institucionalismo, elas cumpririam a sua função protetiva de maneira mais interessante, não apenas mais eficaz, não se trata propriamente de eficácia, né? Mas de uma, se assim posso dizer, de uma verdadeira proteção, na qual a singularidade de cada um de nós estivesse salvaguardada. É claro que essa é uma utopia, embora bastante sedutora, né? E que talvez não traduza verdadeiramente aquilo em que consistem as instituições hoje, ontem e talvez para sempre. Mas não há dúvida, por outro lado, de que as instituições se transformam ao longo do tempo. Isso é discernível para cada um de nós, bastando para tanto um pouquinho de atenção. Então, pegando o meu exemplo costumeiro da família, que é uma instituição que se transforma com grande velocidade, mesmo num lugar jeca como o Brasil, é incrível ver como a família se transformou nos últimos 20 anos, que é um período de tempo muito curto, né? Então, é engraçado observar que a família se transformou pra cacete e, ao mesmo tempo, parece incomodamente semelhante ao que ela sempre foi.
Quando nós estávamos ainda nas aulas presenciais, eu assinalei para vocês que com a escola acontece algo parecido. A escola se transformou brutalmente ao longo dos últimos 100 anos ou mais, e, no entanto, a escola continua, curiosamente, muito parecida com o que ela sempre foi, ou seja, algumas coisas que parecem não mudar. Estas coisas possivelmente dizem respeito ao que William César chama de instituídos, muito cristalizados, muito impositivos. Então, eu salientava no outro vídeo que, de fato, há instituídos, né, aspectos cristalizados das instituições que pode ser muito difícil transformar. Mas eles inevitavelmente serão transformados de acordo com esse pensamento institucionalista, mais cedo ou mais tarde, porque é da lógica própria das instituições que elas se transformem. A ideia de movimento institucionalista, então, retomando o que eu falava no princípio do vídeo anterior, é de facultar, favorecer, propiciar que essas mudanças das instituições aconteçam mais velozmente. Como? Facilitando em cada uma delas o funcionamento dessas forças ditas instituintes, ditas transformadoras e que existem em toda e qualquer instituição. Uma coisa para a qual eu sempre chamo a atenção de vocês, entretanto, é a de que essas mudanças elas não têm que ter necessariamente uma conotação boa ou má. Não é disso que se trata, ou não deveria se tratar verdadeiramente. A ideia de transformação em si mesma é boa, revela a saúde das instituições. E a dificuldade de uma instituição se transformar revelaria uma forma de adoecimento desta mesma instituição. Então, não quer dizer que a transformação ela seja sempre no sentido que a gente chamaria de bom, né? Uma coisa progressiva, mas que a própria ideia de transformação em si mesma é interessante. Tomemos como metáfora, né, ou analogia, o que se passa com o nosso corpo físico. Nós continuamos tendo nossas células corporais renovadas até uma determinada idade, que, diga-se de passagem, não é uma idade tão longínqua. Logo após os 20 anos de idade, ou coisa parecida. Então, tecnicamente falando, biologicamente falando, a partir de uma certa idade, que é bastante precoce, até a qual provavelmente a natureza espera que a gente já tenha procriado, nossos corpos começam a paulatinamente morrer. Por quê? Porque perdem a capacidade de se transformar através da renovação das suas células. Então, isso vai acontecer, a princípio, lentamente, vai se agilizar, né, vai se apressar desse processo à medida em que a gente vai avançando nos anos. Então, vocês por aí têm uma ideia de que eu estou a caminho do túmulo, né? Até que a gente morre, né? É chato, né? Porque num tempo politicamente correto como esse que nós vivemos, ninguém quer falar de morte. Então a gente acabou de inventar a epidemia politicamente correta, na qual, pela primeira vez na história, ninguém deveria morrer, né? Tô brincando, mas é verdade, a gente lida com a morte pela Covid como se ela não devesse existir, ou como se fosse impensável que ela acontecesse. E a morte é um fato empírico, né? Tudo que vive morre. É claro que é uma ideia incômoda, entretanto inevitável, como todas as coisas incômodas da vida. Então isso fala de instituições, quer dizer, a forma como eu penso a morte, se eu a banalizo ou se eu a sacralizo, e com que finalidades eu a banalizo ou sacralizo, são formas de expressão das instituições que nós, seres humanos, criamos para dar conta de uma forma
incontornável de desamparo, que é a nossa própria finitude, a morte, portanto. Seja jovem, seja velho, né? Seja por epidemia, seja por caquexia, por velhice. Então, ele vai falar, né, que nesse sentido do funcionamento dito ideal das instituições, elas não seriam caracterizadas, isso vai lembrar a vocês de alguma coisa que eu falava lá nas pedagogias institucionais, elas não funcionam pela autogestão, elas funcionam pelo que o institucionalismo chama de heterogestão. Heterogestão é quando alguém que está de fora determina o que vai acontecer com as instituições, grupos sociais e etc. Lembrem lá que nas pedagogias institucionais, então, nós falávamos que, tomando de empréstimo o conceito de autogestão do pensamento político anarquista, os criadores das pedagogias institucionais pensaram, pelo menos de um ramo das pedagogias institucionais, chamada propriamente de pedagogia institucional, já que o outro braço era terapêutico, só para recordar, a ideia de transformação da escola é uma tarefa política, essencialmente política, fundamentalmente política, e feita pelo que eles vão batizar, extrapolando o conceito de autogestão lá do pensamento anarquista para dentro da escola, para o âmbito escolar, de autogestão pedagógica. Então, pela autogestão pedagógica, eu explicava, são os próprios alunos que vão decidir, deliberar, conduzir o seu processo de educação e, nesse sentido, o papel do professor é tremendamente modificado. E é modificado no sentido de uma relativização da importância do professor, já que é o próprio aluno quem conduz a sua própria educação. Eu disse para vocês anteriormente que isso já está, de alguma forma, evidenciado no ensino do Freinet, no ensino da Montessori, no ensino do Piaget, né? Então, a Montessori, né, para Montessori, o aluno é um construtor de si mesmo. O Piaget tem uma frase bonita, famosa, em que ele diz que a criatividade é um processo no qual o educador e educando estão juntos numa mesma pessoa. Então, isso só seria alcançável, entretanto, através de uma mudança nos métodos pedagógicos. Então, foi isso que todas as pedagogias críticas, Piaget, Montessori, Freinet, etc., Vygotsky, propuseram, e que as pedagogias institucionais procuraram superar, suplantar, ir mais longe ainda pela instituição no ambiente da escola da chamada autogestão pedagógica. Ora, a autogestão pedagógica, seja no campo do pensamento político anarquista, seja no âmbito da escola, é uma utopia. É uma utopia bonita, sem sombra de dúvida, mas é uma utopia e provavelmente não se conhece nenhuma experiência empírica ou bem-sucedida balizada pela autogestão ou pela autogestão pedagógica. É claro que muitos professores de esquerda vão discordar, vão dizer que aqui ou acolá isso existiu sim, né? Mas isso me lembra uma frase de um pensador que o Freud apreciava muito, La Rochefoucauld, um filósofo francês do século XVII, que dizia que o amor verdadeiro é como os fantasmas. Todos asseguram já tê-lo visto, mas poucos realmente os viram. Então, provavelmente, estamos falando de uma utopia, ainda que bela. Então, ele vai dizer em seguida que o movimento institucionalista foi recebendo influências de uma série de fontes, né? Inclusive, surpreendentemente, da religião cristã. De fato, né, há muito de religião no marxismo, no pensamento político de esquerda. O marxismo é uma espécie assim, de religião laica. Entretanto, o grande poeta português Fernando Pessoa já dizia que não haver Deus, os marxistas são ateus, por definição, com exceção do Haddad e da Manuela Dávila, durante a campanha eleitoral de 2018, os marxistas são ateus.
Então, Fernando Pessoa dizia, não haver Deus também é um Deus. Ou seja, se eu louvo, se eu glorifico a não existência de Deus, a não existência de Deus, é, sem que eu me aperceba, um outro Deus. Ou seja, a gente não tem para onde fugir, né? Então, o marxismo, né, isso está dito com todas as letras no ensino do grande pensador marxista Antônio Gramsci, deve funcionar ou deveria funcionar a partir daquela ocasião, anos 30, na Itália, né? Mas essa é uma ideia que vai abranger o mundo todo, que vai exercer influência sobre a posterior escola de Frankfurt, da qual nós falaremos mais adiante. O marxismo, né, o pensamento de esquerda, deve se tornar uma nova forma de religião. E da mesma forma como as religiões, deve se introduzir sutilmente nas mentes, nos desvãos da sociedade, para buscar alcançar o seu intento evangelizador, só que materialista dialético. Então, se trata, portanto, de luta política. E por que eu estou falando do Gramsci, da Escola de Frankfurt? Porque, certamente, todos os militantes das causas do movimento institucionalista leram esses autores, né? E construíram todas as vertentes do movimento institucionalista como formas efetivas de luta política sutil, de modo a transformando as instituições aos poucos, transformar a sociedade como um todo, mas neste sentido preconizado pelos pressupostos do marxismo, né? Existe uma expressão chula, e vocês sabem que eu odeio expressões chulas, mas às vezes elas são bastante eloquentes, né? E que me lembra muito essa estratégia de luta política. E a expressão é, com cuspe e jeito se chega ao cu do sujeito. Então, aos pouquinhos, essas ideias vão sendo inculcadas em nós. Ora, é disso que o pensamento político de esquerda acusa os liberais. Então, uma escola tradicional, ela inculcaria a obediência à ordem junto com a transmissão de conhecimento. Então, uma escola dita libertária, né, ela deveria ensinar o que o Paulo Freire chamou de pedagogia da liberdade. Só que de libertária, essa escola não tem nada, na medida em que ela preconiza verdadeiramente a obediência a um outro credo, que é o credo político de esquerda, né? Tão tirânico quanto qualquer outro. No campo educacional, então, ele vai mencionar a escola nova, de que nós já falamos, alguns autores, né, importantes, vinculados direta ou indiretamente a esse movimento, dentre os quais o Anísio Teixeira, o Paulo Freire, Darcy Ribeiro, que nós mencionamos, né, ainda nos nossos encontros presenciais. E vai falar também como depois da Segunda Guerra, disso a gente ainda não falou, vamos falar em seguida, eu só introduzi na aula anterior, né, a antepenúltima, ou a penúltima, melhor dizendo, que depois da Segunda Guerra começou a haver uma atividade do movimento institucionalista, não no campo específico, melhor dizendo, dos hospitais psiquiátricos. É o movimento, ou foi o movimento, na verdade porque ainda existe até hoje, chamado psicoterapia institucional, que eu, em relação ao qual eu fiz uma menção ligeira para falar da teoria do grupo sujeito, do Guattari. O Guattari que participou da criação do movimento da psicoterapia institucional, a gente vai falar sobre isso posteriormente, e depois da criação da análise institucional também, já nos anos 60, então, da psicoterapia institucional nos anos 50, da análise institucional nos anos 60 e da esquizoanálise no final dos anos 70, ou melhor, no final dos anos 60, começo dos anos 70, junto com Deleuze, né?
Guattari escreveu, junto com Deleuze, um livro que se tornou a Bíblia, né, do pensamento esquizoanalítico, que é o Anti-Édipo, publicado no Brasil, que está esgotado, etc, etc, etc. Então, depois da Segunda Guerra, diz o William César Castilho no texto, o movimento institucionalista vai se dedicar também à causa da transformação das instituições psiquiátricas, né? E para isso é que a gente vai falar no futuro da psicoterapia institucional, como eu disse há pouco. E, posteriormente, ele vai tentar abranger uma série de outras formas de expressão que o William César vai mencionar, né, que são formas de grupos sociais, a forma de intervenção em grupos sociais considerados em desvalia social, como gays, mulheres, negros, índios, quilombolas e por aí vai. Né? Essa legião dos chamados oprimidos, das chamadas minorias, que vai ser objeto da preocupação do institucionalismo amplo senso nos dias atuais, né? Ou pelo menos dos anos 90 até os dias atuais, já que, como eu salientei lá no início dos nossos encontros, estou repetindo agora, isso que a gente chama de movimento institucionalista verdadeiramente é algo datado no tempo, é algo que teve um começo, um meio e um fim, mas que eventualmente encontra formas de continuidade, de expressão nas lutas sociais da contemporaneidade. Tá ok?